Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Hoje nós vamos fazer um resumo da mensagem que foi pregada ontem, né, no domingo. Estamos na nossa campanha de consagração do ano. E ontem nós falamos um pouco a respeito da vida de Isaac. Vimos alguns aspectos, né? Pegamos um recorte da vida dele, vimos alguns aspectos daquilo que ele passou ao longo da sua história, coisas que também eu e você passamos também dentro da nossa jornada de vida, e como ele confiou em Deus, como Deus o ajudou, como Deus o direcionou e fez com que ele alcançasse sucesso meio em meio a adversidades, que ele conquistasse mesmo diante das dificuldades que ele teve ao longo da sua jornada. Então nós vamos começar o nosso texto, a nossa ministração com Gênesis. Gênesis capítulo 26, nós vamos começar lendo o verso 1 até o 6, tá bom? Vamos ler. Sobrevindo a fome na terra, além da primeira vista nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra em que eu te disser. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e te darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Glória a Deus, né? Aqui nós começamos vendo algumas situações que aconteceram. Primeiramente, né, Isaac ele já estava caminhando com suas próprias pernas, Abraão já tinha falecido, ele já tinha constituído família, já tinha seus filhos e estava ali cuidando da sua vida, fazendo as coisas necessárias para a sua sobrevivência. E de repente houve uma grande fome naquela terra, uma grande situação de escassez que afetou todas as pessoas, inclusive ele, e ele estava pensando em descer para o Egito, né, onde havia provisão, onde ele conseguiria dar sequência ali no sustento da sua casa e também no andamento da sua vida. E dentro desse processo, enquanto ele estava meditando nessas coisas e até mesmo se dirigindo para este lugar, né, chegando numa terra chamada Gerar, ele acabou falando com Abimeleque, onde Deus também apareceu para ele. E Deus ele falou para que Isaac ele não descesse ao Egito, mas que habitasse naquela terra, que ele seria com ele e o abençoaria. Então a gente percebe algumas situações aqui. A primeira delas é que as adversidades elas podem acontecer e acontecem ao longo da nossa jornada de vida. Tem situações que elas estão completamente fora do nosso controle, situações que simplesmente nós não temos o que fazer para resolvê-las, né? Elas estão além das nossas forças, além do nosso alcance, e simplesmente a gente vai ter que reagir para que venhamos a sobreviver, venhamos a ter ali, né, a sequência da nossa vida, assim como foi na vida de Isaac. Só que é muito importante, dentro dessas circunstâncias, nós termos a direção de Deus. Porque hoje, nós que temos aliança com Jesus, nós não andamos mais sozinhos. Nós temos um Deus poderoso, um Deus fiel e um Deus que cuida de nós. E dentro desse processo, buscar a Ele é muito importante. Desenvolver um relacionamento com Ele ao longo da nossa jornada de vida é muito importante. Porque quando chega o momento da adversidade, o momento da luta, o momento da escassez, ele simplesmente se manifesta e nos dá direções muito claras para que nós, em obediência, possamos segui-las e também sermos bem-sucedidos, estarmos ali no lugar seguro, estarmos vivendo, mesmo no meio da adversidade, com certa segurança e com certa tranquilidade. Então, dentro desse processo, a gente viu que Deus ele direcionou Isaac. Não desça para o Egito, não vá para lá, fica nessa terra que eu vou te abençoar. E assim também, às vezes nós vamos ter direções para nós não irmos para determinados lugares, para nós não nos aliarmos com determinadas pessoas, não aceitarmos de determinadas propostas, ainda que elas possam parecer vantajosas, ser aparentemente vantajosas,
mas nós devemos negá-las, porque nós não sabemos o que está por trás dos bastidores, o que vai acontecer. E Deus conhece o futuro, Deus conhece os nossos corações, conhece o coração das pessoas, conhece os lugares que nós estamos frequentando. E quando Ele fala um não para nós, nos direciona para nós não irmos para determinado lugar, não fazermos tal coisa, é porque Ele está nos protegendo e nos guardando. Então cabe a nós, né, acatarmos essa situação em obediência para que possamos viver na presença do Senhor. Então a gente viu que Isaac ele obedeceu, Isaac ele ficou em Gerar e por conta, né, dessa obediência ele acabou ali tendo um livramento, ele acabou tendo algumas situações na vida dele que fizeram com que ele permanecesse firme na presença do Senhor. Aí na sequência do nosso texto a gente vai ver do verso 7 até o verso 11, que vai dizer o seguinte: perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher. Para que, dizia consigo, os homens do lugar não me matem por amor a Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaac permanecido ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que não morra por causa dela. Disse Abimeleque: é isso que nos fizeste? Que é isso que nos fizeste? Facilmente alguém do povo teria abusado de sua mulher, e tu até ido grave sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Então a gente vê o seguinte, né? Agora, entre uma outra situação. Isaac ele estava naquela terra, na terra de Gerar. Isaac ele estava debaixo da bênção de Deus, debaixo da obediência, debaixo da sua promessa, debaixo da sua direção, mas ele temeu no seu coração uma situação. Ele tinha uma esposa bonita, ele tinha uma esposa formosa. Naquela época, o pessoal não respeitava muito as leis de Deus. Naquela situação, né, no meio da terra dos filisteus, eles não tinham temor do Senhor, não tinham temor pelas leis de Deus. E ele temeu no seu coração: nossa, o povo daqui vai me matar por causa de Rebeca, né, minha esposa. Então, eu vou falar que ela é minha irmã, qualquer coisa, né? Pelo menos eu tenho a minha vida preservada. Foi um pensamento carnal, foi um pensamento de falta de fé. E muitas vezes a gente tem esse tipo de situação, né? O Senhor nos direciona, faz promessas, faz com que nós vejamos e vivamos aquilo que Ele tem preparado para nós, as bênçãos, as coisas boas que Ele tem preparado. E dentro dessa situação, às vezes a gente treme na confiança, cambaleia na fé, bate o temor, a insegurança, e isso acaba fazendo com que nós venhamos a ter situações que talvez nos levem a direções contrárias, né? Nos levem a atitudes que de repente não estão de acordo com a vontade de Deus, não estão de acordo com o propósito de Deus, com a direção que Deus nos dá, por questão de temor. E nós devemos tomar cuidado com isso. Por exemplo, Isaac ele quis dar o famoso jeitinho, né? Ele falou: não, já que eu estou inseguro aqui nessa terra, eu vou mentir, vou fazer essas coisas para tentar preservar a minha vida. Ele não confiou realmente, plenamente, que a proteção de Deus era sobre a vida dele. E por conta dessa mentira, ele usou métodos carnais, métodos humanos, para tentar alcançar a bênção espiritual que já estava derramada sobre a vida dele. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Nós não agimos simplesmente pela carnalidade, não agimos simplesmente pelas coisas desse mundo. Nós devemos crer que se Deus prometeu, se Deus ele falou que vai nos proteger, vai nos guardar, vai nos direcionar, assim ele vai fazer. Basta com que nós estejamos no centro da vontade de Deus e ali vai ser o nosso lugar seguro, vai ser o nosso alto refúgio, vai ser o lugar onde nós vamos ver 1.000 caindo ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós mesmos não seremos atingidos. Então, que nós não venhamos a usar métodos carnais para tentar fazer com que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa vida. Isso gera uma consequência, né? Porque a gente vê que toda mentira, né? O povo diz, a mentira tem perna curta. E é verdade, né? Abimeleque, uma vez, ele olhando ali, de repente viu Isaac, né? Tendo um momento ali de maior intimidade com a sua esposa, aquela situação toda. E de repente ele chamou Isaac e falou: ô Isaac, vem cá, você não falou que é a sua irmã? Esse relacionamento que você está tendo com ela não é de irmão, não. Você mentiu para mim. Ou seja, a mentira acabou sendo desmascarada, né? Isaac acabou ali meio que passando vergonha
por conta da mentira que ele tinha proferido. E assim, sabe, gente, quando nós baseamos a nossa vida na mentira, baseamos nossa vida no engano, nas situações ali que não condizem plenamente com a verdade, vai chegar uma hora que nós vamos ser desmascarados, vamos passar vergonha, ser tidos como mentirosos, e principalmente Deus vai acabar sendo desonrado por conta dessas situações. Então a gente deve tomar muito cuidado. A nossa vida deve estar firmada na verdade. O Senhor ele deve estar nos ajudando, né, através da ministração constante do Espírito Santo a estar nessa verdade e que o Senhor realmente nos dê graça para que tudo realmente esteja firmado nessa situação e nós não venhamos, né, a ser tido como mentirosos, a ser tido como pessoas enganadores, com um motivo justo, né, fazendo realmente essas coisas. Às vezes vão levantar difamações sobre nós, vão falar, né, mentiras sobre nós. Aí é uma coisa que pode acontecer, mas o Senhor é nosso advogado, o Senhor é nosso juiz e certamente ele vai colocar luz sobre a verdade e vai desbaratar todo tipo de armadilha, todo tipo de difamação, todo tipo de mentira. Então é uma coisa que nós devemos tomar ali cuidado. E depois, ainda dentro desse texto, nós ainda aprendemos uma outra situação. Nós vemos que Abimeleque ele foi lá e falou: olha, a partir de hoje, né, ele baixou uma lei. Ninguém vai tocar nem nesse homem, Isaac, nem na sua esposa. E quem fizer isso vai ser morto, né? Ou seja, a promessa de Deus que já tinha sido declarada no mundo espiritual, já tinha sido declarada sobre a vida de Isaac, falando que ele ia ser abençoado, que ele ia ser guardado, etc., agora foi falada no natural, foi manifestada em forma de lei. Ou seja, se Isaac tivesse, né, confiado, ele continuaria ali, né, plenamente liberto, plenamente livre de todo tipo de mal, tanto ele quanto a sua esposa, porque eles já estavam protegidos e guardados pelo Senhor, e certamente nenhum mal aconteceria sobre eles. Mas agora aquilo que foi declarado no espiritual foi manifesto no natural, e agora eles estavam realmente mediante força de lei protegidos e guardados. Então Deus ele cumpre as suas promessas, ele cumpre os seus propósitos sobre as nossas vidas. Dentro desse processo, a gente vai ler agora do verso 12 ao verso 17, que vai dizer o seguinte: semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os povos que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e acampou no vale de Gerar, onde habitou. Dentro desse processo, né, a gente também observa agora nesse texto duas situações. Isaac ele vai começar a trabalhar numa terra que era desértica, né, numa terra que não tinha assim grandes possibilidades. Mas debaixo da bênção do Senhor, ele vai semear e vai colher a 100 por 1. E essa semeadura ela começou a se multiplicar de tal forma que ele foi uma pessoa rica, né? Ele teve bois, teve ovelhas, teve servos, teve muito dinheiro e muita gente trabalhando para ele, por conta que a bênção de Deus era sobre a vida dele. Então a bênção de Deus ela faz a gente prosperar. Deus ele abençoa as obras das nossas mãos, Deus ele abençoa, né, nos dá sabedoria para que nós possamos administrar bem as nossas finanças. Ele nos direciona rumo ao sucesso, ele nos direciona rumo àquilo que ele tem como propósito e plano sobre as nossas vidas. E isso vale tanto para o natural, para a nossa vida pessoal, financeira, familiar, etc., quanto vale para o espiritual, com relação também às coisas que Deus deseja derramar, o conhecimento dele, a sabedoria dele, né, as bênçãos de nós estarmos alcançando outras pessoas, sendo frutíferos para a glória do Senhor, e certamente ele vai nos direcionar, vai nos abençoar conforme a sua vontade, conforme o seu propósito e a sua direção para as nossas vidas. Cabe a nós estarmos atentos à sua voz, atentos àquilo que ele nos direcionar e depois andar em obediência pelo caminho que ele está nos direcionando, porque certamente nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade dele e também vamos viver o melhor que ele tem para nós, de acordo com aquilo que ele tem preparado como propósito para as nossas vidas. Então é só seguir que as coisas vão dar certo. Mas dentro desse texto ainda tem uma situação que a gente vê que nós às vezes vamos ter que enfrentar, que é a questão que o sucesso, seja o sucesso natural ou seja o sucesso nas coisas espirituais, ele pode gerar inveja, pode gerar amargura, ressentimento por parte de algumas pessoas,
o que não é bom, o que de repente vai gerar algumas situações contrárias para as nossas vidas. Então a gente vê, por exemplo, no caso de Isaac, por conta da riqueza, do poder, da autoridade que ele acabou conquistando, os filisteus acabaram invejando ele, né? E começaram a persegui-lo, começaram a querer entulhar os seus postos, até chegaram ao ponto de expulsá-lo da terra onde ele estava inserido. Tudo isso por inveja. E às vezes nós vamos ter que lidar com esse tipo de situação. Mas a grande questão é que nós não podemos pagar mal com mal. Né? Nós não devemos nos abalar por conta das circunstâncias externas. As pessoas talvez nos critiquem, as pessoas talvez queiram nos paralisar, as pessoas talvez até queiram se opor a nós, às nossas conquistas, aquilo que nós estamos andando para frente. Mas devemos continuar firme dentro do propósito, olhando firmemente para Jesus, olhando firmemente para aquilo que Deus tem preparado para nós e não nos distrairmos com oposição, não nos distrairmos com palavras, não nos distrairmos com situações contrárias, porque a bênção do Senhor é sobre a nossa vida e se nós continuarmos perseverando, rumo ao alvo que o Senhor tem preparado para nós, certamente nós vamos alcançar. Aquilo que nós vamos começar, nós vamos terminar, os ciclos que nós iniciarmos, eles serão finalizados e a gente vai ver o fruto do nosso trabalho. Né? Então, esse é um ponto importante para nós estarmos meditando. Não se importe com inveja, não se importe com ganância, não se importe com pessoas que se opõem a você, mas simplesmente continue confiando no Senhor, porque da mesma forma que esse tipo de pessoa se levanta também pessoas que vão ser seus aliados, pessoas que vão se alegrar contigo, que vão somar forças, dividir fardos e formarem verdadeiras alianças para caminhar junto. Então sempre haverá um remanescente fiel e cabe a nós, né, perseverarmos no caminho do Senhor para que Ele possa nos unir com esse remanescente fiel e fazer com que nós possamos ter verdadeiras pessoas que poderão fazer parte do nosso círculo íntimo de amizade e vão somar conosco dentro da nossa jornada. E por fim, para nós finalizarmos o nosso texto, nós vamos ler do verso 18 em diante, que vai dizer o seguinte: E tomou Isaque a abrir os postos que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai os havia posto. Cavaram os postos de Isaque no vale. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe de Reobote. E isso porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Naquela noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Porque então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaque abriram ali um poço. Glória a Deus, né? A gente percebe aqui que Isaac teve que passar por um processo de reconstrução da sua vida. E dentro desse processo de reconstrução, ele começou ali a tentar cavar os poços antigos da casa de seu pai. E o primeiro poço que ele cavou, ele obteve sucesso, ele conseguiu água, etc. Só que os pastores que estavam na região falaram: não, esse poço é nosso, e contenderam com ele. Então a coisa não funcionou do jeito que Isaac queria. E o segundo poço que ele tentou desentulhar, aconteceu a mesma coisa, né? Ele chegou e os pastores contenderam com ele, ele foi e teve que ir para outro lugar. Já no terceiro poço, a coisa deu certo, a coisa funcionou. E ele conseguiu se estabelecer na terra e conseguiu voltar a retomar o caminho da prosperidade. E o que nós aprendemos com isso é o seguinte: que muitas vezes nós vamos ter dificuldades na retomada, dificuldades para exercer um novo trabalho, um novo serviço, etc. Mas nós devemos perseverar.
perseverar dentro daquilo que o Senhor está colocando no nosso coração. Mesmo que a primeira vez não dê tão certo, mesmo que a segunda vez não dê tão certo, mesmo que as pessoas critiquem, isso aí não é de Deus, porque deu errado e coisa e tal, né? Não vai dar certo, você devia desistir, para que está trabalhando tanto para não ver fruto? Mas a gente tem que perseverar. Todo o processo de reconstrução, ele precisa de perseverança, precisa de direção de Deus. A gente analisa o que deu errado, vai lá, replaneja, faz de novo, até que a coisa dê certo. E chega uma hora que dá certo. Na terceira vez, Isaac, ele conseguiu, né, reabrir o poço, ele conseguiu se firmar na terra e a coisa funcionou do jeito que ele esperava. Então, Deus, ele realmente abriu aquela porta e fez com que tudo desse certo na vida dele. E por conta disso, foi interessante que mais uma vez o Senhor se manifesta na vida de Isaac. E Isaac o reconhece como sendo Deus, Deus ele reafirma que está com ele, que ele é um homem abençoado, que há uma promessa sobre a vida dele de multiplicação, uma promessa de bênção, uma promessa de vitória, e isso leva Isaac à única coisa que ele poderia fazer: adorar. Adorar a Deus, estar na presença, estar debaixo do seu propósito, da sua direção. Então, muitas vezes isso vai acontecer sobre as nossas vidas, né? A gente vai passar por dificuldades, vamos passar por lutas, vamos passar por situações, processos de reconstrução nas nossas vidas, mas uma coisa nós devemos ter certeza: que Deus ele é conosco. E Deus estando conosco, a gente vai perseverar, a gente vai caminhar e vai chegar uma hora que a bênção, ela vai acontecer sobre as nossas vidas, vai chegar uma hora que as portas vão se abrir, os caminhos eles vão estar livres, para nós podermos dar sequência na nossa jornada e realmente vivermos as bênçãos e as promessas que Deus tem para nós. E a única coisa que nós vamos poder fazer quando isso acontecer é adorar, reconhecer que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre e que a sua mão é sobre as nossas vidas, nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo mal. Amém? Então, essa foi a nossa mensagem de hoje. Espero que tenha sido bênção para a sua vida e que Deus possa estar te guardando, te protegendo, fortalecendo a sua fé e certamente fazendo com que nesse ano de 2024 você possa alcançar as bênçãos e as promessas que o Senhor tem para a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe e fique na paz.